Na quarta-feira nós tivemos a nossa celebração de oração voltada para o tema de ações de graças, e hoje então nós leremos Lucas 17, de 11 até o verso 19. Os irmãos podem ficar assentados como estão, eu faço a leitura do Evangelho e os irmãos me acompanham, e depois no finalzinho dessa reflexão eu quero compartilhar um testemunho que Deus nos deu nessa semana, tá bom? Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim o texto sagrado: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e também da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era então um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão somente esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, palavra poderosa, palavra eficaz, palavra viva. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida e usa-me conforme instrumento da tua verdade. Que os nossos ouvidos estejam inclinados para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Todos nós, em algum momento da nossa vida e da nossa jornada, já sofremos com a ingratidão. E a ingratidão, ela fere o nosso coração, porque às vezes nós fazemos de tudo por alguma pessoa, por uma instituição, por uma família, e não raras vezes nós somos impelidos e somos confrontados com a verdade de que a pessoa diz para nós: mas eu não pedi nada. Você já sofreu isso? No trabalho, em casa, na família? Às vezes nós ajudamos e estendemos as mãos para as pessoas e socorremos as pessoas, e o mínimo que nós esperamos das pessoas é gratidão. Haja vista que tem pessoas que dizem assim: não, o ideal mesmo é a gente não esperar nada em troca. E aí talvez nós teríamos o entendimento do que é o amor ágape, o amor da entrega, o amor que não espera nada em troca. No entanto, nós somos humanos e o que mais nós esperamos é apenas e tão somente uma palavra de gratidão, um retorno. E o nosso Deus também age dessa forma. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, e todas as vezes que o Senhor intervém na nossa história, todas as vezes que Deus toca na nossa vida, Deus espera uma resposta da nossa vida. E é sempre bom voltar, e eu coloco como tema: é bom voltar para agradecer. Voltar e agradecer, ter essa postura de gratidão. E nessa semana nós estamos comemorando então o Dia Mundial de Ações de Graças, e nós acompanhamos aí que lá nos Estados Unidos esse é o maior feriado. O mundo para lá para eles, para que eles possam agradecer, celebrar, e a população parece que tem esse espírito de gratidão. A Elisângela e Simeão moraram lá, falaram que esse é o momento. O irmão Eduardo, que também já esteve lá, disse que eles param. É mais importante o Dia de Ações de Graças para eles do que o Natal, por exemplo. E é tão interessante que nós copiamos tantas coisas dos norte-americanos, mas aquilo que é bom parece que a gente não copia. Será que nós temos esse entendimento bíblico cristão de que nós precisamos dar uma pausa na nossa vida, na nossa existência, chamar toda a nossa família e falar assim: vamos agradecer? Será que nós fazemos isso como igreja? E nós, graças a Deus, fazemos isso e temos ensinado isso à igreja? Parar tudo e agradecer. É bom ter tempos e momentos específicos para que nós
tenhamos essa expressão de gratidão, porque se você perceber como as pessoas estão vivendo, você vai entender que muito daquilo que nós falamos é reclamação, e reclamamos de tudo. Temos um ponto de divergência, de discordância em tudo. E poucas vezes temos uma palavra afirmativa, de celebração e também de gratidão. E se nós fizermos uma análise da nossa vida, nós veremos que nós temos muito a agradecer. E a Bíblia toda vai nos convocar a bendizer o nome do nosso Deus. Os salmos estão repletos de ações de graças, como nós lemos aqui no início do culto. Somente Ele é digno de louvor, honra, glória e majestade. Somente Ele é digno de ser reverenciado, anunciado entre os povos como o único Deus, e por isso precisamos agradecer. Os salmos, como eu estou dizendo, têm expressões inúmeras de gratidão, e depois tudo isso percorre o Novo Testamento, e nós certamente, se fizéssemos uma lição de motivos de gratidão, certamente nós ficaríamos aqui o dia todo. E aí eu fico pensando assim, na pergunta: pelo que você agradece? Qual é o motivo da sua gratidão? E aí Paulo, o apóstolo, sempre demonstrou muita gratidão, e Paulo para nós é essa referência do Novo Testamento. Inclusive na terça-feira teremos uma aula extra sobre a vida e a formação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz assim para nós: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Texto esse que falarei com vocês e para vocês logo mais à noite. Paulo também aos Colossenses vai dizer o seguinte: sede agradecidos, manifestem a gratidão. E esse texto que nós vamos estudar nessa manhã é um texto extremamente singular, porque esse texto nos ensina pelos lábios de Jesus o princípio da gratidão atrelado à fé e à obediência. É muito interessante porque os leprosos, eles vão na direção dos sacerdotes, então eles obedecem a voz e o comando de Jesus. Eles têm muita fé, porque Jesus fala o seguinte: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, a tua fé te conduziu à salvação. E também nós temos aí o princípio da gratidão. É muito interessante porque Jesus estava a caminho de Jerusalém, e como samaritanos, nós sabemos que os judeus não se davam por umas questões políticas e históricas que nós temos no Antigo Testamento, e depois, em outro momento, nós veremos na nossa escola bíblica dominical, e Jesus então precisava passar por ali. É interessante que Jesus vai fazendo o seu ministério circundando ou nas periferias de Jerusalém, e agora Jesus está caminhando para o centro da fé, que é Jerusalém. Se você olhar no texto, no versículo 11, você vai acompanhar que Jesus estava de caminho para Jerusalém, passava então no meio de Samaria, e aí então Jesus entra numa aldeia dos samaritanos, aí no versículo 12, e vocês podem entender ou ter a compreensão da gravidade dessa rivalidade que os judeus tinham com os samaritanos. É muito parecido, só para uma questão didática, como nós celebramos, por exemplo, a derrota da Argentina para a Arábia Saudita. Teve muita gente, as redes sociais bombaram, porque os nossos irmãos, os hermanos, perderam no futebol, e aí todo mundo vibrou. Argentina. Quem? É isso aqui. Haja vista que Tiago e João, por exemplo, quando eles passam com Jesus e os samaritanos não aceitam muito ali na aldeia dos samaritanos, o que eles falam para Jesus? Ô Jesus, o senhor quer que a gente pede ou faz uma oração e manda fogo? Vão destruir tudo. Para a gente entender a gravidade ou a rivalidade, a animosidade dos judeus para com os samaritanos. Algo muito sério, muito sério. E aí então Jesus está passando por essa aldeia, no versículo 12, ele entra nessa aldeia e sai ao seu encontro 10 leprosos. O texto está aí falando essa realidade. Então ele está passando por meio do povoado, um grupo de 10 leprosos sai ao seu encontro, e os leprosos eram obrigados a se manter em certa distância das outras pessoas por questões cerimoniais e de contaminação, e até mesmo por uma questão de saúde, pois a lepra era uma doença contagiosa e era vista como um mal que não tinha cura, não tinha solução para a lepra. Então as pessoas com essa enfermidade precisavam ficar completamente isoladas, retiradas da sociedade. Para um leproso, a única esperança era o milagre. Se eu tiver um milagre, se
o Senhor Criador tocar na minha vida, eu terei então uma reinserção social, senão eu passarei toda a vida taxado como leproso e à margem da sociedade. E os leprosos então formavam comunidades específicas e eles ficavam afastados da cidade, não tinham contato com as pessoas, moravam juntos com outras pessoas que tinham essa mesma enfermidade, e quando chegava alguém são perto deles, eles precisavam gritar para sinalizar, e aí então eles cumprem esse rito. Se você acompanhar comigo o versículo 13, você vai ver que eles ficaram de longe, eles não se aproximaram de Jesus, eles se aproximaram sim, mas não tiveram contato físico, ficaram de longe e começaram a gritar. E é interessante porque essa é a estratégia usada até hoje. Não sei se já disse aqui aos irmãos, mas enquanto vivi e trabalhei ali na cidade de Bauru, antes de vir para cá, eu fui convidado pelo hospital a trabalhar no leprosário. E eu fiz um curso e fui capelão de pessoas com essa enfermidade. E uma das coisas mais difíceis era aconselhar e conversar com as pessoas e visitar as pessoas por meio de um vidro. Era isso mesmo. Então tinha um vidro, tinha alguns risquinhos assim para ter comunicação, né, para eles entenderem a nossa voz. Então eu passava ali um dia todo aconselhando e correndo toda aquela unidade, aquele pavilhão, e aí os familiares tinham contato por meio do vidro, eles não tinham contato físico, e eles sempre falavam isso: olha, a nossa esperança é um milagre, é alguém que tenha condições de nos curar. E eles vivem nessa comunidade somente entre eles, se alimentam entre eles, vivem às margens da sociedade, porque eles não podem trabalhar, não podem ter contato com outras pessoas, vivem de ações filantrópicas, ou seja, da misericórdia de outras pessoas, e ninguém podia ter contato com eles. Eles não podiam receber qualquer produto, senão esterilizado. A vida de um leproso se resumia, principalmente naquela época, à solidão e ao desprezo. Eu me recordo muito de uma senhora, quando Natália e eu passávamos cantando por aquele corredor, sempre ela chorava. E ela chorava e falava assim: pastor, o que mais a gente sente falta é de ver alguém que não seja da equipe médica. Eu falei: por quê? Porque a gente quer ver alguém diferente, sem jaleco branco, e trazendo aqui para nós alegria. Tudo isso para mostrar para vocês o grau de dificuldade e de desprezo, desamparo desses leprosos. E quando eles veem a Jesus, e certamente eles já estavam ouvindo a respeito do Senhor Jesus, eles gritam: Jesus, mestre, compadece de nós. E olha que interessante, eles não pedem a cura. Eles não têm uma lista médica, clínica, pedindo a cura física. Eles pedem compaixão, e compaixão é um sentido, traz para nós um sentido de algo da alma. Em outras palavras: ó Jesus, olhe para a nossa alma, alivie a dor da nossa alma, tenha compaixão de nós, estenda sobre nós a tua mão de compaixão e de graça. Atende-nos, ó Jesus, porque ninguém nos atende. Socorre-nos, ó Jesus, porque ninguém quer nos socorrer. Tenha compaixão, mestre. Olha que interessante, eles chamam Jesus de mestre. Essa expressão aqui é importante no Novo Testamento. O Senhor é o nosso professor. Então ensina-nos a viver debaixo da compaixão de Deus, debaixo da graça de Deus. E quantas vezes, amados irmãos, nós percebemos e sentimos que Deus renova as suas misericórdias sobre nós a cada amanhecer e não agradecemos, enquanto outras pessoas estão clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, não nos trate a partir dos nossos pecados, nos trate à luz do teu amor. Isso é compaixão. E ao vê-los, versículo 14, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Olha que interessante, Jesus está falando o seguinte: se vocês creem que eu sou o mestre e que a minha palavra é poderosa, eu digo para vocês, vão até os sacerdotes. E eles que eram leprosos, sabiam que, por um protocolo de saúde, eles precisavam ir até os sacerdotes, porque os sacerdotes também tinham essa função, uma espécie de
a vigilância sanitária da época, e o sacerdote falaria o seguinte: não, você está limpo, você está curado, agora você pode ser reinserido na sociedade. Então vai ao sacerdote. Agora, veja a fé deles, porque a fé deles é o seguinte: Jesus ofereceu e forneceu a cura na hora. O que o texto diz? Foi na hora. Quando Jesus falou assim: vai lá no sacerdote. Agora, veja que interessante, eles podiam sair daquela localidade, daquela comunidade de leprosos? Não. E por que eles saem agora e vão até o sacerdote? Por quê? Porque eles estão confiados na palavra de Jesus. E a minha pergunta é essa: será que nós confiamos nas palavras de Jesus? Será que nós confiamos nas promessas de Jesus? Será que nós depositamos o nosso coração diante das palavras de Jesus? Porque diante da palavra de Jesus, a cura, a libertação, a restauração, a liberdade. Porque a palavra de Jesus na nossa direção muda o curso da nossa história, muda o rumo da nossa existência. Louvado seja Deus por isso. E o que nós vamos fazer hoje, nessa manhã? Agradecer, porque a palavra de Jesus é diretiva para nós. Vai até os sacerdotes, vai lá. E o que eles fazem? Eu fico encantado com isso. Tem fé, acreditam, depositam a confiança. E aconteceu que indo, e eu acho interessante isso aqui, essa cura de Jesus para os leprosos é muito impactante para mim, porque assim, Jesus não os cura de uma maneira bem imediata, tal. Em alguns lugares, em alguns momentos do Evangelho, Jesus coloca a mão nos olhos, por exemplo, a pessoa é curada. Jesus toca, ou alguém toca em Jesus, e aquele fluxo de sangue foi na hora. Esse aqui é o seguinte: você vai ver a cura na caminhada. Você imagina Jesus falando isso para nós hoje, completamente ansiosos, agitados, dá uma risadinha aí, queremos tudo para ontem. E aí Jesus fala o seguinte para nós: eu vou abençoar, eu vou estender a minha mão, eu vou curar vocês, eu vou dar bênção para vocês. A gente fala assim: e aí Jesus, quando? Amanhã? Aí fala assim: não, durante a caminhada. Vai caminhando, vai andando, segue o fluxo, e conforme você estiver andando na direção da fé, eu te abençoo. E aí na caminhada, aconteceu que indo eles, foram o quê? Purificados. Agora, quem purificou? A palavra do Senhor Jesus. E um deles, versículo 15, vendo que fora curado, porque você imagina, eles andando e olhando, né? Poxa, a gente vai chegar lá diante do sacerdote e vai dizer o quê? O que a gente fala diante do sacerdote? Mas até agora eu estou com a lepra aqui, e aí? Para mim ainda não tem nada, tal. Quando eles menos esperam, pá, cura. Um deles fica completamente extasiado, vendo que foi curado. O que ele faz? Eu não vou para o sacerdote, não. Eu vou voltar, vou dar glórias a Deus e depois eu vou para o sacerdote. Porque é mais importante eu ter o contato com Jesus, que é Filho de Deus, do que com o sacerdote. Com o sacerdote eu me acerto depois. Eu quero voltar lá e agradecer aquele que me curou, para a honra e glória do Deus e Pai. Então ele volta dando glórias a Deus em alta voz. E aqui, essa expressão alta voz no grego, não é aquela expressão assim que ele veio cantando, não. Ele veio berrando. Como alguém diria no nosso contexto, ele veio esguelando, falando bem alto mesmo, para todo mundo ouvir, para todo mundo saber. E não estava nem aí preocupado se alguém ia fazer retaliação, se alguém ia tentar abafar a voz dele. Ele falou assim: não, eu quero dar glórias a Deus, eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar o Senhor. Teve um dia, não sei se já contei isso, eu preguei numa igreja em Campinas, faz muito tempo isso, e quando eu morava lá, e conheci um pastor que trabalhava numa comunidade bem afastada, retirada, numa comunidade bem carente, e ele tinha uns bancos de madeira de construção. E uma vez ele, lá no passado, ele fez uma campanha, se não me engano ainda era na época do Orkut, alguma coisa assim, e ele precisava de cadeiras. E um dia
fui no centro da cidade fazer um estágio, a gente tinha que pregar no centro da cidade. Eu já fiquei nas praças lá, viu, pregando no centro de Campinas. Aí eu estava lá pregando um dia, e eu vejo esse pastor vindo, terno e gravata, todo arrumado assim, no centro da cidade, e ele pulava e dava. Falei, será que o pastor fulano de tal, não vou falar o nome dele, será que ele pulou do outro lado e está meio animado, né, avivadão assim? Aí quando eu acabei de pregar, fui na direção dele, falei, ei pastor, aqui você está animado? Eu falei, não, sabe o que é? Eu estou assim, ó, irradiante. Por quê? Nós ganhamos 50 cadeiras para as nossas crianças, e ele pulava, era um homem forte, alto, ele pulava assim, ele falou, quero contar para todo mundo, e ele estava lá distribuindo panfleto, convidando todo mundo para a igreja dele. Eu entendi isso aqui, é alta voz, é gritar para todo mundo, é aquela alegria incontida, que você quer falar para todo mundo, Jesus me curou, Jesus abençoou a minha vida, eu não sou mais leproso, agora sou uma pessoa sã. Não estou mais nas garras do pecado, agora estou livre. Não sou mais um pecador destinado ao inferno, agora eu sou um salvo, redimido para a honra e glória de Deus. Por isso que nós voltamos para dar glórias a Deus, voltamos para agradecer. E a expressão dele mostra que ele, além de ser curado fisicamente, ele foi curado na alma, porque se você olhar o versículo 16, você vai entender que ele se prostra com o rosto em terra. E rosto em terra significa o seguinte: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou miserável, eu coloco o rosto em terra, reconhecendo que sou pó e que o Senhor Jesus é o Rei para todo sempre. Louvado seja Deus. É necessário voltar e agradecer porque não carregamos mais o peso da condenação. Voltar e agradecer porque agora temos a liberdade de cantar, e o texto vai ensinar para nós o princípio da gratidão. Jesus olha para os seus discípulos e para aqueles homens que estavam ali, e olha para aquele homem, eu fico imaginando Jesus olhando fixo naquele homem, falando o seguinte: aonde estão os seus companheiros? Você imagina essa pergunta de Jesus? Vocês não eram um grupinho de 10? A gente acha que Jesus só tem palavras agradáveis, né? A gente pensa que Jesus vai suavizar o Evangelho. Não. Agora, uma pergunta interessante: os outros 9 foram curados? Foram? Você conhece muita gente que já foi tocada por Deus e curada por Deus, abençoada por Deus? Sim. E a pergunta é: quantas pessoas dessas são pessoas gratas? A questão não é se foi curado ou não foi curado, porque Jesus foi gracioso, curou os 10. A pergunta do texto é o seguinte: aonde estão os outros 9? Faz um exercício comigo. Aonde estão as pessoas que nós conhecemos, que foram amplamente abençoadas por Deus e que não voltam para agradecer? Que não conseguem manifestar a gratidão, que não conseguem ver a vida pela lente da gratidão. E se tem uma coisa que o Evangelho ensina para nós, é dar graças a Deus em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quem caminha com Jesus vai aprendendo a dar graças por questões bem pequenas ou simples da vida. E nós não precisamos de curas a todo tempo, porque está na moda isso, né? Parece que toda semana a gente quer algo assim extraordinário da parte de Deus. E quando a gente lê o Evangelho, a gente vai aprendendo que Deus nos abençoa e Deus manifesta o seu poder nas coisas ordinárias, ou seja, no dia a dia. O problema é que a nossa lente está embaçada e a gente não consegue ver. Posso contar algo que aconteceu essa semana conosco, da igreja? E aí eu preciso dar uma voltinha um pouco mais longa. Teve um dia, e até eu falei isso 2 domingos atrás, numa mensagem, que eu falei assim: Natália estava até cansada de mim. Natália não aguentava mais ver livro de teologia em cima da mesa. Eu estava morando em Bauru. E aí eu falei assim para ela: estou doido para estudar, não aguento mais ficar 1 ano sem fazer uma pós-graduação. Ela falou: chega de estudar, dá um tempo um pouco. Eu falei: não. Ela falou assim: então fala o seguinte, Natália, é bom de vez em quando
De vez em quando estou brincando, né? É bom vocês, homens, ouvirem as mulheres, tá? É importante. Ouça. Falou assim, por que você não faz aquele curso que você tanto queria, de serviço social? Dá uma pausa na teologia, dá um refrigério para sua cabeça, vai fazer serviço social que você tanto queria. E depois você pega o serviço social e embute na igreja para a gente fazer as obras sociais que nós gostamos. Eu falei, interessante. Fui fazer, concluí, defendi a minha tese, peguei meu diploma, guardei e falei assim, e agora? Aí Deus me traz para a Igreja Batista Nova Canaã. Chego aqui e começo a fazer tudo aquilo que eu desenhei na pós-graduação lá na faculdade, que não foi lá em Bauru, foi aqui, e nós conseguimos então implementar um projeto de assistência às famílias e pela graça e misericórdia do Senhor, 14 famílias bem assistidas pela nossa igreja. Amém? Agora, veja, foi algo que aconteceu lá no passado. Eu já estou aqui há quase 4, faz no mínimo 5, 6 anos que eu estudei. E quando nós saímos de Bauru, a Natália falou o seguinte, nosso carro está muito pequeno, a gente tinha um Gol, a gente viaja muito, tem filho pequeno, não dá para carregar as coisas aí. Eu falei, vamos colocar um bagageiro e tal. Não tinha condições. E aí fomos abençoados, e aí a Natália falou assim, eu quero agora um carro grande. Eu falei, chique, você é grande. Eu falei, tá bom então. Eu já tenho meu carro mesmo, né? Meu Fusquinha, então tá bom. Vai ser difícil para você estacionar, tentei demover, né? O seguro vai ser mais alto e tal, não sei o quê. Não, eu quero esse carro. Foi lá, negociou, fui lá, paguei o carro. E ficava olhando assim, falando, para que um porta-mala desse tamanho? Aí vem pastorear a Igreja Batista Nova Canaã. Aí a José Maria falou assim, pastor, vamos começar o muro do estacionamento? Vamos. Saco de cimento, lata de tinta, tudo lá. E o que eu preciso, todas as vezes que eu abro o porta-mala do carro, eu preciso fazer o quê? Agradecer. Porque foi uma orientação de Deus. E conta a última. Há 2 semanas atrás, nós visitamos os afegãos e soltamos a campanha. Ainda falei para Lucas, Rafael, no carro, falei assim, será que o nosso povo vai conseguir nos ajudar? Porque nós já tínhamos soltado a campanha do Lar Batista, lembra? Escova de dente para as crianças, creme dental, sabonete. Temos a campanha de ação social e nós vamos soltar mais uma campanha, e daí? Pela fé, vamos soltar a campanha. Soltamos então a campanha. O que eu fiz? Mandei para os meus amigos, mandei para os meus vizinhos, o pessoal de onde que eu moro começou a 1, 2, 3 frascos de óleo na porta de casa, eu achei fantástico. Os meus vizinhos se mobilizaram, até um dia que eu cheguei e meu vizinho falou assim, está com o porta-mala vazio? Eu falei, um pouco, porque quando você chegar em casa você vai entender. Cheguei na porta da minha casa, tinha uns 30 frascos de óleo. Enchi o porta-mala do carro com alegria, e nessa semana eu fui motorista, e alguns aqui vão se identificar. Eu passei na casa de muita gente, recolhendo muitas doações, e aí o meu porta-mala lotado de doações. Sabe quantas escovas que nós já arrecadamos para o Lar Batista? Mais de 60. Aí teve um irmão, ele pediu para não falar que é ele. Eu achei fantástico. Cheguei em casa 5h20, 5h30, alguma coisa assim, e toco o telefone. Pastor, onde você está? Está em casa ou na igreja? Falei, acabei de sair da igreja e acabei de chegar em casa. O senhor pode vir aqui, eu estou no atacadão, tal, não sei o quê. Aonde? Aqui na Itavuvu? Estou aqui na Itavuvu, tal lugar, beleza. Mas você pode vir com seu carro, seu porta-mala está vazio? Falei, como assim porta-mala vazio? Afinal que eu estou fazendo compra, eu tenho umas doações. Imaginei, ele tem um carro, né, com porta-mala pequeno, está fazendo as compras ele, só para não levar para a casa dele, para depois trazer para a igreja e tal, não sei o quê. Beleza, estou indo aí. Então, Timóteo, espera um pouquinho. Cheguei lá, não, minto, ele falou assim para mim, na hora que você chegar no supermercado, você já pega o carrinho. Eu falei, mas pensei eu, 3, 4 frascos de óleo, não precisa de um carrinho, né? Uma cestinha, uma sacolinha, qualquer coisa. Peguei o carrinho, fui manobrando, encontrei o casal.
Aí fomos lá na gôndola de óleo, vimos o preço e tal, não sei o quê. Aí ele pega o celular dele e fala assim: vamos calcular aqui, pastor, é que eu recebi uma bênção de Deus e eu quero agradecer a Deus e quero fazer uma doação. Eu falei: amém, irmão, glória a Deus. Meu porta-mala está vazio, vou encher o porta-mala. E aí, olha como Deus faz as coisas. Mas como que o irmão decidiu dar o óleo? Tudo isso para ensinar o princípio da gratidão, tá? Não, pastor, porque lá em casa nunca faltou óleo. E aí essa semana minha esposa foi fazer alguma coisa lá e ela falou assim para mim: meu amor, você não percebeu que está acabando o óleo, a gente precisa ir no supermercado comprar óleo. Ah, ele falou: o Espírito Santo está falando que é óleo. É óleo. Então tá bom. Aí ele pega o celular dele e começa a fazer a conta lá do valor do óleo. Aí ele fala assim: então quanto que a gente vai levar? A caixa tem 20, né? Litros. Eu falei assim: então vou pegar uma caixa. Ele falou: não, calma aí. Calculou. Pega 6 caixas. Hã? 6? 6 e mais 9. Eu vou dar 129 litros de óleo para esses irmãos lá do Afeganistão. Eu falei: irmão, mas eu já tenho uns 60 em casa. Eu falei: então, pastor, agora a gente vai ter 200 litros. E aí colocamos tudo em cima do carrinho, o carrinho ficou. A gente foi levando, aí a gente pega assim, uma caixa, aquela vontade de chorar, né? Outra caixa. Aí o irmão coloca a mão no meu ombro e fala: pastor, tinha que ser no seu porta-mala mesmo. Aí sabe o que eu lembrei? De orar lá atrás e falar assim: obrigado, Senhor. O Senhor orientou a gente trocar o carro. E o carro está sendo útil no teu reino. E agora, para levar os 200 litros de óleo que nós já temos, o meu porta-mala não vai dar. E vai ter que algum irmão aqui falar assim: pastor, vamos fazer um carreto, empresta o meu carro, que a gente vai ter que ir em 2 carros, louvado seja Deus. O que nós vamos fazer, irmãos? Agradecer nas coisas ordinárias da vida. Ele está fazendo 1000 milagres em nós, por nós, e nós precisamos ter a lente do quê? Da gratidão. Da gratidão. Onde estão os outros? Cadê as outras pessoas? Cadê o resto do povo de Deus? Infelizmente, hoje a gente vive um tempo que a gente precisa falar o seguinte: ó Deus, recupere no povo a alegria de ir para a igreja cultuar o teu nome. Recupere isso, aviva os corações, porque muitos dos nossos irmãos perderam a alegria de contribuir, perderam a alegria de participar, perderam a alegria de voltar para dar graças a Deus. E Jesus vai elogiar a postura daquele homem e falar assim: parabéns, você voltou para dar glórias a Deus, porque na realidade você compreendeu a razão pela qual Deus te fez, que é para o louvor da glória de Deus. Não seja um ingrato, não seja uma ingrata. Volte, agradeça. Fale às pessoas que te ajudaram: oh, muito obrigado. Cante aquele hino. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpresa quanto Deus já fez. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, pela sua família, pela sua igreja, pela cadeira que você senta, pela igreja, pela nossa denominação, pelo remédio, pelo médico, pelo carro, pela casa, pela água. Quem está na UTI não bebe água. Quando você chega lá, ele quer uma gotinha de água no algodão. A gente bebe um copo d'água e não agradece, e não dá glórias a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não seja ingrato. Faça uma lista e agradeça. Faça uma lista e agradeça. Resgate na sua memória aquilo que Deus já fez. E se você tiver muita fé, agradeça por aquilo que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer, e Ele é poderoso
E Ele vai te surpreender, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossa ideia, Lucas, era que 40, 50 litros de óleo. E vamos levar para a honra e glória do nosso Deus 200. Nossa campanha era para 30, 40, escova, pasta, kit para as crianças. E vamos levar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, mais de 80 kits. E a minha pergunta é o seguinte: pelo que você agradece? Manifeste a sua gratidão ao Senhor, e Ele certamente irá te abençoar mais e mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz, e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nos ensine, ó Deus, a ser como Jesus, uma pessoa grata. Nos ensine esse princípio da gratidão. Nos ensine, ó Deus, a agradecer por tudo, porque em tudo vemos a Tua mão, e em tudo vemos o Teu poder. Em Jesus te damos graças, e em Jesus nós te louvamos. Amém.